Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado. Eu sou o Vinícius Batista e durante um bate-papo bem descontraído, com pessoas muito interessantes, vamos abordar temas como carreira, oportunidade, bastidores do nosso segmento. O Contrato Assinado está em um novo dia e em um novo horário, todas as quartas-feiras às 20 horas da noite. Inscreva-se no programa e compartilhe com seus amigos. Segmento Casa Verde Amarela, ou segmento econômico. Uma autoridade no assunto. Um grande executivo do mercado imobiliário. Hoje nós temos a honra de conversar com o Rodrigo Teixeira. E aí, Rodrigão, como é que tá? Vinícius, tudo certo? Tô nervoso de falar contigo, hein, cara? Cara, eu tô achando que depois dessa nossa conversa, eu vou ter que mudar o nome do programa. Por quê? Não vai ser mais contrato assinado, vai ser contrato destratado. Pois é. Vini, não dá spoiler. Nós vamos desenrolar isso ao longo do programa, não dá spoiler. Bom, mas que bom te ter aqui, né? Esqueci de anunciar, mas acho que foi de propósito, né? Atual diretor da Open Vendas, Open Construtora, assumindo com muito orgulho da minha parte, honra o meu lugar, né? Na verdade, isso parece uma corrida de bastão, né? É verdade. Eu peguei o bastão, agora estou te devolvendo, né? Claro que com uma coisa mal feita, né? Óbvio, tu vai descobrir ao longo do tempo, né? Mas, enfim, cara, a gente está se relacionando aí há poucos dias, né? Mas conta comigo aí que tu precisar e parabéns, seja muito bem-vindo, né? Que a terrinha aqui te acolha de novo com toda a nossa hospitalidade, né? Já sei que tu vai torcer pro Grêmio, né? Caso contrário, já nem vamos continuar o programa. Isso é algo que ninguém nunca vai saber no estado do Rio Grande do Sul. Não, eu vou saber, se porque eu sou Inter ou se eu eu vou sou te Grêmio. levar na arena, né, cara? Então eu vou saber. Eu sou da Lusa. Não, nem vamos falar disso, né? Isso aí deixa essa brincadeira aí com o Michel, que gosta de fazer contigo. Tu é meu baita freguês, né? Eu fui campeão em cima da Portuguesa. Não vamos comentar isso. Uma partida épica. Vocês entregaram a rapadura no final do jogo pro Grêmio e o Grêmio foi campeão. Ô, Vini, primeiro assim, cara, acho que eu estou muito feliz de ter voltado, né? É o encontro do criador com a criatura. Eu montei o Open lá atrás, mas antes de falar de Open, antes de falar de qualquer coisa, eu estou aqui, cheguei em Porto Alegre dia 14, né? Estou um pouco mais aí de 10, 12 dias aqui. Estou retornando, eu fiquei cerca de quase 2 anos aqui, mas o meu maior prazer realmente foi ter te conhecido, tá? Obrigado, parabéns, até te cumprimentar aqui oficialmente. Cara, foi um prazer ter te conhecido, entender, né, saber um pouquinho mais da tua história, o que você construiu aqui no mercado imobiliário. Eu tinha ouvido falar de você, mas lá atrás, né, na minha primeira passagem aqui por Porto Alegre, anexo, né? Sim. Não, é inegável, né? Sim. Tá vinculado, essa história está vinculada a você, a teu Sim. legado. Então, cara, pessoa fantástica, parabéns pelo teu programa. Então, bom, assim, obrigado. cara, eu não tinha visto ainda um podcast com esse conteúdo desta natureza, nem em São Paulo e nem em um outro estado do Brasil. Então, cara, parabéns pela tua iniciativa. Baita programa legal, assisti vários capítulos. O programa é nosso, né? Muito legal. Parabéns pela tua história mais uma vez, tá? Obrigado. Aliás, ele é mais de Pessoa vocês fantástica. do que meu, né? Ele é mais de vocês do que meu, o programa, né? Mas vamos parar com a rasgação de seda e vamos... Eu gosto sempre de perguntar como é que o mercado imobiliário entrou na tua vida? Pois é, Vini, você sabe que na minha carreira eu trabalho já... Eu tô com 29 anos, né, de trabalho. Eu comecei em 94. Parece 14... um pouco mais até, sabia? Não, eu sou relativamente jovem. E eu comecei com 14 anos, né? Metade da minha vida profissional foi na indústria, foi feito na indústria, e a segunda metade da minha carreira no mercado imobiliário. Então eu comecei lá atrás, com 14 anos, na empresa que meu pai trabalhava, era um grande atacadista em São Paulo, na época da hiperinflação, ali 92, 93. Cara, eu estava em plena adolescência, né? Eu empinava pipa
né? Tava empinando pipa na casa da minha avó. Empinar a pipa é a pandorga aquela, né? Porque não- o pessoal aqui vai pensar que é outra Eu coisa. não sei como é que Né? chama aqui em Porto Alegre. Aqui os caras vão dar outra conotação, né? E eu tava em plena adolescência e chegou ali o carro da empresa do meu pai, com o motorista da empresa, e falou: teu pai mandou te levar lá pra empresa, né? Eu falei, mas por que me mandou me levar, né? Cheguei na empresa e fui apresentado, na época era o DP, né? Departamento Pessoal, e fui apresentado e comecei ali minha trajetória profissional como assistente de vendas. Tu sabe que eu nunca fui muito de estudar, né? Eu sempre tive um problema sério com escola, livro, a nota no final do ano, né? Tenho um irmão e uma irmã que sempre foram bons alunos, né? Sempre, nunca deram problema e eu era o terror da minha mãe. E aí chegou com 14 anos, um dia ela chegou e disse assim pra mim, acabou a tua brincadeira, tu vai trabalhar. Aham. E naquela época, era uma coisa engraçada, né? A maioria dos meus amigos ou conhecidos, eles trabalhavam de empacotador no supermercado. E era uma coisa assim vergonhosa, a gente tinha vergonha, eles tinham vergonha de trabalhar e nós... não sei porquê, coisa da época, de guri, entendeu? Uhum. E eu disse assim, qualquer coisa menos empacotador no supermercado. Mas foi exatamente... Não, daí eu entrei no Banco do Brasil, de menor auxiliar, e aí comecei a minha carreira, assim, com um banco, né? Sim, sim. Mas vamos voltar à tua. Trabalhou lá no atacadista do teu pai. Fui pro atacado, trabalhei ali cerca de 4 anos, aprendi ali, cara, com os melhores, eram os vendedores mais experientes do mercado na época, né? Do atacado, da hiperinflação, a indústria não conseguia abastecer o mercado na época. Então, Mas lá nessa época tu já virou meio chantagista, assim, como é que é a história do X mesmo? não, Vini, tem coisas que eu te conto na confidencialidade, né? Lembra que eu te falei, acabei de te falar que eu aprendi com os melhores, Sim. né? E vinham aquelas listas monstruosas de cotação. Aham. Um supermercado, um Carrefour na época, um País Mendonça, que nem existe mais. Então vinham aquelas listas intermináveis para você preencher a cotação com o preço de cada produto. E quando vinha lista muito grande, normalmente a gente fazia algum tipo de chantagem emocional com os vendedores. Eu atendi um grupo de vendedores, cerca de 8 vendedores, 8, 10 vendedores. E eu falava, cara, se você quiser prioridade, você sabe que a prioridade tem um custo, né? É a taxa de urgência. Como é que é essa taxa de urgência? Era na base do x-salada, ou do hamburguinho, ou de uma Coca-Cola, né? Então eu comecei cedo a entender a dinâmica. Sim. Mas, cara, eu agradeço até hoje meu pai. Meu pai está no ramo até hoje. Meu pai ainda trabalha na área de vendas de um grande atacado de São Paulo. Que legal. Migrou muito, né, esse mercado. Agora os grandes atacados viraram atacarejos. Então eles têm grandes lojas em São Paulo de atacado e vendem muito, assim, tem uma estrutura fantástica. E eu aprendi ali, cara, chão de fábrica, né? Entendi ali o bastidor da venda, como é que ela funcionava. Adoro. E isso, não, mas, cara, assim, vendas eu acho que você nasce com DNA, tá? Não é realmente qualquer pessoa que se arrisca na área de vendas e dá certo. Basicamente, na minha opinião, a pessoa tem que ter, além, né, de disciplina, força de vontade, ela tem que ter a capacidade de apanhar Tem e que de ser sofrer. Resiliência. Resiliência. Tem que ser resiliência. Não, porque, cara, é Tem que muito ter resiliência. não, é muita frustração, é muita adrenalina, cobrança. Então, o cara tem que ser forte, meu. Só os fortes sobrevivem. Exatamente, é um mercado assim. Bom, depois o atacado ele acabou perdendo muita relevância no mercado na época, porque entrou o Plano Real, né? E deu uma estabilizada nos preços, na logística, na produção da indústria. E eu, automaticamente, eu tinha um sonho ali já, eu construí um sonho na minha cabeça, que era trabalhar na indústria. E eu fui trabalhar, eu fui para a Coca-Cola. Cara, outra escola, assim, fantástica, né? Porque é uma escola de processo, de metodologia, de rotina, de resultado. Então, ali você aprende, ali tem a separação ali mesmo do forte e do fraco. Então, era uma rotina do tipo, todos os dias, 6:30 da manhã, tinha um encontro, tomava café, 7 horas, todos os dias, de segunda a sábado, reunião de vendas, a mesa de vendas, a meta do que cada um tinha que vender, a gente ia para a rua,
Na época tinha até o carrinho da Coca-Cola. Tipo escola Ambev, assim. Total. Inclusive a Coca-Cola tinha muito mais envergadura na época que a Ambev. A Ambev nem existia na época, né? Isso foi em 98. Eu trabalhei em 98, 99 e 2000 na Coca. E quando você não batia a meta, cara, você voltava pro depósito, o teu chefe não te deixava entrar. Falava, não, cara, você vai voltar, você vai bater tua meta. Eu não sei onde você vai colocar essa Coca-Cola, essa Fanta uva, eu não sei, mas você se vira, só volta com a meta batida. Isso 5 da tarde. Agora, tinha dia que eu chegava às 3 também com a meta faceiro, né? Com a meta batida. Cara, grande escola, assim. A escola realmente que te forja para um processo de vendas. Mas hoje, no mundo atual, impraticável, né? Impraticável. Até teve muitos rumores no passado da metodologia Ambev, isso, né, Ministério Público, uma série de coisas relacionadas à governança e a recursos humanos. O mundo de hoje não permite. Mudou. Mas a gente evoluiu. Bom, Coca-Cola, grande escola, aprendi tudo, né? Execução, então, uma coisa legal de falar aqui, sabe, Vinícius? Na Coca-Cola, o salário, né, a comissão, né, o prêmio do vendedor, ele não estava vinculado 100% à venda, à quantidade de vendas que você fazia, as metas que você batia. Tinha também uma questão de execução, tá? Então, você entrar na loja, ter o preço correto, a etiqueta, a geladeira bem arrumada de acordo com o planograma. As tarefas. Todas as tarefas. Não adiantava só vender. Não. O salário de um vendedor da Coca-Cola naquela época era uma composição de vários critérios, tá? Tinha que ser isso com os corretores hoje. Cara, a gente vai falar... Tua comissão... A gente vai falar sobre isso, sobre execução, que é uma coisa que eu acredito e está no meu DNA. Bom, saí da Coca-Cola, fui trabalhar na Perdigão. Atualmente é a BRF, né? E a Perdigão trabalhei cerca de 6 anos, quase 7 anos. Cara, a Perdigão foi uma delícia, assim, uma das empresas que eu super gostei de trabalhar. Uma família mesmo, né? Uma empresa que te pegava assim na mão e a gente tinha uma cultura, como a gente não era líder, eu tinha trabalhado na Coca-Cola, que era líder de mercado, e eu tinha ido trabalhar na Perdigão, que era a segunda marca do mercado. A Perdigão me trouxe muito de humildade, tá? E como com a humildade você ganha o jogo. Então, sempre que eu entrava numa das minhas lojas, e eu fui vendedor júnior na Perdigão, vendedor pleno, vendedor sênior, vendedor especializado. Né? Eu passei por todos os cargos de vendas. Isso era tipo uma promoção. Era uma promoção. E, inclusive, eu cheguei no último cargo que, para eu ser supervisor, eu tinha que me formar. Então, eu já sabia, como era muito claro, né? Você só ganhava realmente promoção e tinha que estar vinculado uma questão de resultado, um critério de comportamento e um critério também de formação. Eram 3 critérios, muito claro. Por isso que eu gostava da Perdigão. Uhum. Cara, tudo era muito claro. Para você ser isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Então você se prepara, mas começa a se preparar hoje. Então, inclusive, eu me formei, né? Entrei na faculdade, na Perdigão, né? Fiz a minha primeira graduação ali, passei por todos os cargos de vendas, mas eu era a segunda marca no mercado. Então, como é que eu construí ali o meu volume e como é que eu tive muito sucesso dentro da companhia? Como a Sadia, né? Hoje eu posso falar, né? Inclusive eu fiquei anos sem comer uma fatia de presunto Sadia. Não acredito. No dia, se alguém da Perdigão estiver ouvindo, gente, no dia que eu saí da Perdigão, a primeira coisa que eu fiz foi na padaria. Eu falei, me dá 1 quilo de presunto Sadia bem fininho. Aquele quase transparente. Exatamente. Mas, cara, eu comi 1 quilo assim inteiro. E tava uma delícia. Mas, construção de relacionamento. Né? Então, na medida em que eu ia fazendo ali as minhas agendas, as minhas visitas, ganhando credibilidade, né? Com o supermercadista, com o gerente da loja, com o dono da rede, né? Na medida em que você ia provando para ele que o teu produto tinha tanto potencial quanto o líder, num preço ainda menor, então eu consegui trazer alguns supermercadistas para dentro da companhia, para conhecer a companhia, e a construção desse relacionamento fez com que eu transformasse a Perdigão em algumas redes ali de São Paulo, de supermercadistas, como marca líder
e embutidos, né? Presunto, salsicha, Sim. enfim, algumas linhas da companhia. Foi muito legal. Sensacional. Passei por um momento também de fusão na Perdigão. Na Perdigão comprou a Batavo na época. Foi um momento de transição. E eu estava lá também quando a Sadia fez uma oferta pública de compra, de aquisição da Perdigão. Foi um pandemônio na empresa, né? Porque a Perdigão não aceitou essa... Foi uma oferta hostil, que a gente chamava, né? Não aceitou isso. E por final, né, cara, no final das contas, essa fusão BRF, né? Eu não sei nem se eu posso falar isso, Sim. mas a verdade é que a Perdigão depois foi lá e comprou a Sadia. Tu vê só. E se transformaram numa das maiores produtoras de alimento do mundo, junto com a JBS, etc. Cara, assim, se tem uma empresa que eu tenho muito carinho até hoje, antigamente era a família Brandalize, né? Os donos da Perdigão conheciam ali quase todas as estruturas, como é que abate um suíno, a parte de aves, produção de alimentos, foi muito legal. E eu fiquei muito conhecido no mercado, 6 anos ali, sempre atendendo basicamente as mesmas redes, né? Eu acabei sendo convidado para ir trabalhar na Danone, uma empresa francesa, líder de mercado, uma empresa também muito voltada para o processo, né? Mas assim, extremamente focada em resultado. Liderança era o que importava. Então, eu saí, você percebe que a minha carreira, né, eu fui consumindo vários atributos, né? Resiliência em um deles, né? Mas, poxa, processo, Coca-Cola, né? Modelo Coca-Cola. Perdigão, a humildade, o relacionamento. Depois eu fui para uma Danone, líder de mercado, liderança absoluta. Vamos destruir com o concorrente. Isso, vamos produzir cada vez mais. Nós somos os melhores. E, cara, e eu fui para uma área na Danone, uma área meio crítica, né? Que eu tive que, como diz aqui no Sul, tive que me puxar ali muitas vezes, porque eu acabei assumindo uma gerência, uma supervisão. Eu fui supervisor da Danone. Depois eu fui promovido a gerente. Eu vou contar essa história um pouquinho mais a fundo, porque é outra empresa... Não, a gente tem tempo. É outra empresa que tem muita clareza, né, no desenvolvimento do profissional. No dia que eu fui contratado, óbvio, eles já me conheciam. Quem me convidou foi o gerente nacional, que é o gerente nacional da Danone até hoje, o seu Wilson Simplini. Né? Ele me convidou para ser supervisor, pelo trabalho que eu fazia na Perdigão. E eu tive a minha primeira conversa com o RH, e o RH falou assim, olha, Teixeira, é o seguinte, vamos desenhar a linha do tempo aqui do teu plano de carreira dentro da companhia. Eu falei, mas como assim? Mas eu acabei de entrar, né? Vocês nem sabem se eu vou atingir o objetivo ou não. Ele falou, cara, assim, ó, você vai ficar 1 ano aqui nessa cadeira de supervisor, depois você assume uma gerência diária, depois você vai ter que passar por uma área interna da empresa, uma área mais processual. Você vai para uma área de trade, provavelmente, para ter acesso a contratos de fornecimento, contratos, né, calendário promocional, verbas contratuais com os clientes, desenvolvimento de campanhas. A gente chega num supermercado, né, para comprar alguma coisa, a gente nem imagina, né, o que está por trás daquele produtinho ali que tu pega, bota no carrinho e compra. Você não faz ideia, Vinícius, você não faz ideia da loucura que é. Deve Ainda ser, mais um produto perecível, né? Sim. Porque um iogurte vence ali em 20 e poucos dias, né? Você imagina a cadeia produtiva desse negócio, como tem que andar e como tem que ser acelerada. Mas voltando, eu assumi ali a supervisão da região da Paulista, que é o escritório central da Danone. Até hoje. Fica ali no edifício São Luís, na Avenida Paulista. E, cara, todas as visitas internacionais da empresa, o vice-presidente da França vai vir na Danone. Cara, ia nos meus supermercados ali do entorno da Paulista. Aí tu num puta segmento, uma empresa multinacional, o que tu veio fazer no mercado imobiliário? Veio pagar os pecados. Eu vou chegar lá. É? A Danone não tinha uma operação de águas... A Danone é líder mundial em águas minerais, tá? Tem a marca Evian, que é a mais famosa dos Alpes Suíços. Tá? E a Danone comprou uma operação aqui no Brasil, tá? E começou a marca Bonafonte, que foi uma marca extremamente disruptiva. A campanha dela era muito focada em água com baixo nível de sódio, que realmente tirava ali todas as impurezas do organismo.
E um dos gerentes, um dos executivos da empresa acabou se tornando o head dessa operação, que era o Luiz Henrique Diniz. Luiz Henrique Diniz tinha sido um ex-Ambev, tá? E ali, 2007, 2008, foi quando teve aquela crise nos Estados Unidos da bolha imobiliária. Sim. Aqui no Brasil estava no caminho meio que inverso, né? As grandes companhias de construção civil estavam fazendo seus IPOs, Gafisa, entre outras, né? Um pouco antes, na verdade. Fez antes, mas a Gafisa estava num momento de expansão. Sim. Né? Tava indo para norte. Sim. Né? 2000 Não sei se você se lembra disso. Sim, a Cirela fez a parceria com a Goldstein, na época eu trabalhava na Goldstein, em 2008, acredito. Exato. 2008, 2009, por aí. E teve um grupo, uma turma de ex-Ambev que acabaram indo para o mercado imobiliário. Entre eles, o Luiz Henrique Diniz, foi para a Gafisa. Tinha até o nosso diretor, o Luiz Carlos Siciliano, foi quem me contratou na Gafisa na época. Hoje ele é o presidente de uma marca de conservas, acho que La Violeteira, se eu não me engano. Sim. Ele é o CEO dessa companhia hoje. E ele me chamou para ir lá e ele falou um negócio assim, cara, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Ele falou, cara, existe aqui um pacote de bônus de 12 salários. Eu falei, como? Eu ouvi direito? 12 salários? 12 e ainda, se você ganhar o Estrela, ainda tem 2 a mais. E na indústria, Vinícius, assim, você estourando a boca do balão, 2 salários no final do ano. Não que seja pouco, para o negócio, estava ali, né, fazia parte do contexto. Mas 12, eu falei, não, cara, eu preciso entender melhor isso. E eu fui, porque a empresa estava buscando realmente profissionais no mercado que tinham assim formações muito alinhadas a processo, cultura e rotina. Sim, a que era o construção que eles... civil era uma zorra. Tudo no papel, né? Sim. Tudo no papel, tudo na mão. E olha lá. E a Gafisa, cara, eu entrei, eu te confesso, eu demorei alguns meses para entender a dinâmica do negócio. Eu entrei na Gafisa como gerente de vendas de uma região ali de São Paulo. Eu tinha ali 4 ou 5 produtos sobre a minha gestão. E logo na sequência eu fui para a parte mesmo de vendas, né? Eu acabei assumindo ali a parte de equipes de house. A Gafisa foi uma das pioneiras, tá? A montar uma house. Como é jovem o nosso mercado imobiliário. Muito, vou te falar. Comparado com outros segmentos. O desenvolvimento mesmo veio agora, de 2010 para cá, né? Que começou o desenvolvimento. E aí, Vini, cara, a Gafisa, pioneira na montagem de uma house, a Gafisa Vendas, né? Opera até hoje. Era um modelo que ainda não tinha no mercado. Por quê? Se lançava qualquer projeto lá em São Paulo, as grandes imobiliárias absorviam rapidamente boa parte desse volume. Estou falando da antiga Abiara, estou falando da Lopes, estou falando da Fernandes Mera de São Paulo, da Delforte Price de São Paulo, entre outras. Só que tinha um probleminha, eles iam lá, iam muito bem no lançamento, mas via de regra ficava um estoque remanescente no projeto. E aí que nasceu a house de vendas, né? Com equipes próprias para atender. Era para limpar o lixo que as lançadoras deixavam. Exato. E na sequência, nasceu também uma operação de vendas online. Ainda era um embrião do negócio no mercado. E a Gafisa... Marketizava muito isso na época. Muito. Na verdade, assim, o que a Gafisa entendia também na época, né? Cara, a gente tem uma perda, assim, de contatos, nem chamava leads na época, de contatos, de prospects, que via de regra vai para a carteira das grandes imobiliárias e a gente não tem gestão sobre isso. Sim. Então, a Gafisa passou naquele momento a fazer os investimentos de mídia, que vinham esses contatos, passavam pelo nosso online, e esse online fazia o compartilhamento, depois de tratar esse lead, fazia o compartilhamento do agendamento com alguém da nossa equipe de campo. Isso que ano era já? 2010. 2010. Tu vê, em 2010 nós estávamos entrando no mundo Cirela. Pois nós, Goldstein, sim, uma construtora forte, sólida, bem tocada, né? Uma empresa parruda. E aí entra uma gigante Cirela. Esse choque cultural no início, assim, sabe? Eu vivi tudo isso, entendeu? Foi muito legal. Porque, inclusive, vou te contar poucas pessoas sabem
disso. Eu fui para o Rio de Janeiro conhecer a estrutura de vendas no Rio. Fiquei lá uns 2, 3 dias. E aí conheci a Seller na época, né? Diretor de vendas, equipe. Não tinha isso, entendeu? A Seller sempre Era foi uma muito máquina, reconhecida no mercado. Uma máquina. Cara, conversei com outro, papapá, pipipi. Eu já estava vindo embora, ia pegar o voo, e tinha um gurizão, assim, sentado num canto. E assim, e tu, o que tu faz? Eu sou da Cirelli Cia. O que é Cirelli Cia? Não, eu atendo as imobiliárias aqui. Externas? As externas, corretores. Mas como é que é isso aí? Não, então, o que a Seller vendia, tipo assim, 98%, né, da Cirela e os 2% era ele que vendia com o mercado de fora. Cara, eu quase perdi meu voo, porque eu fiquei conversando, Gustavo, o nome dele. O moleque depois voou dentro da companhia. E eu cheguei aqui em Porto Alegre, né, e disse assim pro meu diretor Jornada, conheci um troço que nós vamos arrebentar a boca do balão. Cirelli Cia. Como é? O que é isso? Cara, assim. Posso montar? E o Jornada, na época, tinha que promover uma colega minha, que ela queria ser promovida e tal, e ele tava com aquela batata quente na mão, que é a Sônia, minha grande amiga hoje, mas na época a gente se odiava. E ele chegou e disse assim, tu pode montar, mas tem que ser com a Sônia. Não, tu quer me fuder, né, cara? Não me dou com a mulher, como é que eu... Tu vai aprender a trabalhar com quem tu não gosta. Tu vai aprender a te relacionar. Quer montar? Monta com a Sônia. Aí eu chamei a Sônia, Sônia, vamos ser amiga e tal, vamos montar, isso aqui é maravilhoso. Cara, eu montei em Porto Alegre a primeira estrutura de venda externa, a primeira rede, né? Que hoje tem por tudo que é lado. Uhum. Só tinha um cara que fazia isso, que era o Paulista na Rossi. Era um cara, mas assim, uma equipe com processo, com meta, com gente. Cara, daqui a pouco já virou uma máquina. É. Isso em 2008. Tu vê? Hoje é rede, Prime, todas as empresas têm. Sim, tem uma área de trade, de atendimento, violento, de suporte. Mas enfim, vamos seguir. Vini, eu fui gerente do online, né? Dessa operação online também da Gafisa. Uma operação extremamente inteligente e cara, bem montada. Eu né? fico rindo, assim, quando também montamos online aqui em Porto Alegre. Né? Cara, era uns índios, cara. Mas lá a gente ainda conseguiu construir algumas aplicações. Era inédito, né? Alguém que tivesse uma ferramenta que atendesse chat, e-mail e telefone. Nós conseguimos. Mas a gente não tinha nem sistema direito, cara. Então, sabe... Mas, cara, por quê? A gente se perguntava, mas será que essa merda vai funcionar mesmo? Funcionou. Claro que funcionou. Não. Mas, cara, foi muito da persistência. Da crença de que, cara, esse é o futuro. É que lá atrás a gente não sabia. Mas a gente não... Lá atrás a gente não sabia. Né? Mas existe, e é uma verdade, né? A jornada do cliente. Sim. E hoje o corretor ele é extremamente ansioso. Ele não respeita a jornada do cliente. Ele queima o lead. Ou queima ou bota fora. Ou abandona. E nós temos ferramentas, né? O mercado tem ferramentas, plataformas, aplicações que você consegue controlar o frio, né? Que a gente falava no passado, o frio, o morno e o quente. Isso. Mas, cara, hoje eles incineram, né? A carteira, eles querem o cliente pronto para comprar. Ninguém está pronto para comprar. E eu vou te falar, e os que estão prontos para comprar, o cara não percebe e deixa o cliente... Sabe que eu gostaria de ter uma estrutura de vendas só para atender os leads que são descartados. O rescaldo da carteira. Porque tem muita venda ali. É a repescagem, cara. Na verdade, assim, tem um trabalho de marketing, né? Que é o retarget, o recall, tem atividades, né? Tem funcionalidades que a gente consegue disparar. Hoje, a gente tem chatbots trabalhando extremamente evoluídos, principalmente no e-commerce. Né? Eu conheci um chatbot, por exemplo, do Submarino ou da Lojas Americanas. Inclusive, na minha empresa anterior, a gente adquiriu esse chatbot porque ele vai aprendendo.
Ele vai entendendo a linguagem, o que o cliente quer falar, Sim. e ele tem todo um repertório para responder como se você estivesse falando de fato com um ser humano, né? Com um atendimento humano, humanizado. Mas o robô ele é eficiente. O robô consegue pegar uma ficha cadastral, o robô consegue fazer uma série... As ferramentas estão cada vez ferramentas. melhores. Né? Só que assim, Vinícius, o que eu tenho percebido, né? A gente tem um excesso hoje de ferramentas, de aplicações, que o corretor ele tem caído um pouco assim na zona de conforto, tá? Sim. A zona de conforto ela é muito trabalhar. perigosa. Ela é muito perigosa, no nosso mercado principalmente. Porque vem uma onda e passa por cima da gente a qualquer momento. Sim. A gente não está preparado para isso. Então, eu vejo muito ainda a corretagem, não vou ser específico aqui, mas tem muita gente na zona de conforto. Tá, mas Rodrigo, aí tu tava na Gafisa, uma empresa de médio e alto padrão. Médio, alto padrão. Como é que caiu no econômico? Escuta só, antes de eu te falar do econômico, eu fui convidado na época, a Gafisa se tornou um grupo, né, Vinícius? Gafisa comprou a Alphaville, na época, que era uma das principais, acho que ainda é, urbanizadoras do país, né? Lotes de médio e alto padrão, e na época tinha comprado a Tenda também, uma operação econômica. Gafisa foi um grupo, né? Gafisa, Alphaville e Tenda, porque a Gafisa ela queria ter uma plataforma completa de mercado imobiliário. Né? Econômico, uma urbanizadora, produtos emergentes, médio e alto padrão. Mas naquela época ela era a maior de São Paulo? Chegou a ser a maior de São Paulo. Chegou a ser. É sempre ali Cirela, né? Cirela, Gafisa, Ivem, hoje, de anos para cá, Zetec também, uma empresa bem... Mas a Ivem chegou a ser uma das maiores? A Ivem tinha produtos emergentes. Não, mas eu digo tamanho de empresa, participação da empresa no mercado. Não sei te dizer. Vini, a Gafisa era muito forte. São Paulo era o seguinte, né? O market share de São Paulo, o maior tem 3% do mercado. Ah, mas tu chegava em São Paulo, tu via aquela porra da Gafisa por tudo que era lá. Tinha no... Ou era tipo um triângulo, Era um triângulo, inclusive. Era um triângulo da Gafisa e o chapeuzinho, a casinha da Cirela. A Gafisa lançou um livro, né? Curiosidades Gafisa, né? E nesse livro, acho que foi editado em 2010 ou 11, tinha algumas curiosidades. Por exemplo, quem fez o Banco Safra, a sede do Banco Safra na Avenida Paulista foi a Gafisa que fez. Legal. Não tem o 13º andar, por exemplo. Questões culturais lá. Os triângulos nos telhados dos edifícios eram usados como pontos de referência dos pilotos que pousavam em Congonhas. Que legal. Cara, tem muita história bacana. Mas, na época... Alphaville teve também uma oportunidade. Na época, o presidente, que era o Duílio me chamou um dia e falou: Teixeira, precisamos montar urgente uma operação online para a Alphaville. Eu peguei metade da minha equipe e eu desenhei uma operação, essa sim, nacional, porque a Alphaville tinha em quase todas as cidades, e quase todas as cidades tinham alguma unidade remanescente crescendo mato que ninguém conseguia vender, porque a Alphaville ia para a praça, vendia 99% do negócio, via de regra tinha um distratinho, e depois ficava ali 20% do produto ninguém conseguia vender. Então eu fiz acordos com imobiliárias locais, toda a mídia vinha para a operação online, e a gente compartilhava esse lead com o operador local e tirava um 50 ali do operador local. Conheci também um pouco da Tenda, né? Da operação da Tenda, e foi na época do Minha Casa Minha Vida. Aí deu boom no mercado, Minha Casa Minha Vida, e eu acabei migrando para a Cury Construtora. Uma empresa muito bacana. Fábio Cury, presidente da companhia. Na época, quem me contratou foi o Leonardo Mesquita, que era diretor comercial, hoje é o vice-presidente da Cury. Uma empresa muito bacana, uma empresa assim bem familiar. Tinha na época... Tinha parceria com a Cirela, não tinha? Sim, a Cury era uma Joy Venture e Cirela, era a base da pirâmide, então tinha Cury, se eu não me engano, tinha Plano e Plano, Living e Cirela. Tinham todas o portfólio completo, né? E MRV não existia na época? Ou já existia sim, MRV existia. E a minha função lá na Cury, eu entrei como gerente de vendas online também, depois eu fui gerente de operações, acabei cuidando ali de uma parte de processos de jornada do cliente, arrumando ali toda a parte de back-office, de estrutura mesmo de vendas. Depois eu fui gerente geral da Cury, São Paulo, ia muito para o Rio também, nessa época, fazia ponte aérea. Cury só vende em São Paulo e Rio hoje, né? São só as duas praças. Mas, cara, eu me apaixonei. Assim,
Por quê, Vinícius? O Minha Casa Minha Vida, na época, hoje, o atual Casa Verde e Amarela, ela é uma venda processual. Né? Você, na verdade, muito mais naquela época, você ajudava o cliente a comprar. E muitos clientes não sabiam que podiam comprar Minha Casa Minha Vida na época. Sim. E é um sistema de vendas processual, no qual eu sempre me adaptei muito, porque eu tinha essa raiz da indústria. Sim. Minha cabeça sempre funcionou meio como a cabeça de uma um esteira. Engenheiro. Uma esteira, exatamente, Vini. Exatamente. Então eu me dei muito bem. E eu gostava do processo. Porque para mim assim, ele é simples, né? Mais importante que o processo, que o resultado, Vinícius, é o processo. Se o processo estiver bem azeitado, vai ter resultado. Sim. Se não tiver resultado, tem algum problema no processo. Tá? Eu te confesso que eu tinha assim, eu não gostava do segmento econômico. Eu me lembro quando aí eu lá na Cirela, eu cuidava do médio e alto padrão, na Golsa e Cirela, aqui em Porto Alegre, e aí chegou a tal da Live, né? Sim. Eu achava aqueles discursos daqueles caras nada a ver, entendeu? Aí nós, peixinho frito, vai lá vender peixinho frito. O peixe frito. Era assim uma guerra dentro da empresa, entendeu? E aí eu, nessa área do médio alto, e um amigo meu na Living. Então, eu nunca gostei muito dessa coisa do processo, entendeu? Porque assim, a minha escola é a venda, o encantamento, a assinatura na hora, não deixar o cliente ir embora, né? Eu entendo. E essa parte no econômico, pra mim me dói, cara, me doeu. Eu me apaixonei, tá, pelo segmento, né? Até pretendo não sair dele, né? Agora que tu me desempregou, né? Produção, corta aí, produção. Faz uma edição aí. Isso não pode ir pro ar, produção. Hein? Mas assim, eu sofri muito com esse negócio dos processos, entendeu? De cara, a caixa tá fora do ar, a rebimboca da parafuseta Não, Vinícius, eu te entendo. Tem esse lado aí que... Mas você percebe... Que dói. Você percebe a sinergia do que eu te contei lá atrás de Coca-Cola, de execução, com o negócio, com a esteira de negócios, né? A linha do tempo de uma venda Casa Verde e Amarela hoje? Sim, mas o que eu mais gosto, o que eu mais gostei é a dignidade que esse segmento dá para o corretor de imóveis. Porque é mais fácil de vender, é mais rápido de vender e é melhor para o corretor aprender a trabalhar no segmento. Então isso eu vi muito claro, né, convivendo com pessoas de médio e alto padrão, que às vezes levam uma surra para vender e muitas desistem porque não vendem antes do terceiro, quarto, quinto mês. Porque é um cliente mais difícil, trabalhoso, mais complexo, né? Tu vender um produto de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão. Do que tu ir ali, meio que tirar pedido de um apartamento de 170, 200 mil. Que o cliente, o que ele quer? Ele quer resolver o problema da vida dele, que é a moradia. É o primeiro imóvel. É o primeiro, talvez sair do aluguel. Talvez o único. Talvez o único. Né? Então, muitas das vezes, então é uma venda muito rápida, porque é processual, né? Sim. Tu tem que, na verdade, aprovar o crédito do cara. Crédito imobiliário. O cara compra aquilo que cabe no bolso dele, aquilo que ele consegue aprovar, né? Porque ele não tá muito preocupado onde é que ele vai morar. Não, eu só moro na Bela Vista. Não, ele vai morar onde a parcela caber no bolso dele. Né? Mas eu percebi muito... Cara, eu gostei muito disso, Teixeira. Porque, eu sou corretor, cara. Eu ocupo cargo de liderança e executivo no mercado há muito tempo, mas eu nunca vou deixar de ser corretor. Né? Então, tu vê um corretor começando a trabalhar e já, encaixar a primeira vendinha do cara, ganhar um troquinho e aquilo ganhar um abraço do cliente. E aquilo vai dando uma animação pro cara, entendeu? Então, assim, eu acho que todo corretor deveria iniciar no segmento Minha Casa Minha Vida. Bingo. Todos, sem exceção. Quer ser corretor? Começa no segmento Minha Casa Minha Vida. Você sabe exatamente o que você sofreu quando você assumiu o Open. Sim. Né?
Você sabe o que você sofreu. Sim. E eu sei também o que eu sofri quando eu saí. Sim, até porque você deixou uma bagunça do caramba, né? E eu tive que dar uma arrumada. Produção, nós vamos ter que parar. Viu, Cara, gente? eu te disse que eu ia te zoar, meu. Ah, não tem como você vir aqui e não levar uma zoada, meu. Eu sabia que tinha alguma coisa nessa pauta estranha, viu? Vini, você sabe exatamente o que você sofreu na tua migração do médio alto padrão para o econômico. Foi difícil, foi difícil. Por que eu estou te falando isso? Porque eu passei pela mesma coisa. E segundo o Michel, eu não aprendi nada mesmo. Eu estava na Gafisa, uma companhia de médio alto padrão, e fui para a Cury, que operava 100% no segmento econômico. Eu sei também o que eu sofri para entender a dinâmica. Mas você tem toda a razão. A melhor formação para um corretor hoje que está iniciando é iniciar pelo segmento econômico. Quem vem de médio alto padrão tem muita dificuldade para entender o processo, mas o inverso ele é possível. Sim. Ele é mais fácil. Mais fácil. Eu sou muito grato principalmente o Felipe, né, que me chamou para montar a Trust lá o ano passado. E sou muito grato ao Michel, que em janeiro, né, ele me convidou para montar a Open Venda, né? Porque a Open era um troço um pouquinho na Trust, um pouquinho na M-Venda, ninguém queria. Tava sem pai, Vinícius. E aí, sim, tu abandonou os caras, né? Foi lá vender casa em São Paulo, depois tu vai contar a saída da Pacaembu. Mas, enfim. E, cara, tá aí, tô bem orgulhoso do trabalho que eu fiz, entendeu? Do time que eu montei e tu tá assumindo. E o discurso ele é bem verdadeiro, entendeu? Tu chegou para levar um outro patamar que eu não ia conseguir. Eu atingi a minha entrega, entendeu? Sim. Eu não ia conseguir melhorar a operação. E tudo que tu não consegue melhorar, tu acaba piorando, né? É que são duas frentes, tá, Vini? Então, são duas frentes. É a frente Open de vendas. Agora vai voar na tua mão aí, que eu sei. É a frente de vendas e uma frente de comercial e desenvolvimento de negócio. Você fez com muita excelência toda a construção da parte de vendas. Virou uma máquina de vendas. Vai entregar 70 milhões, não quero nem saber em dezembro, hein? E a parte de... Só um minutinho que eu vou anotar quanto. 70 milhões. 70 milhões, tá anotado aqui. Vocês ouviram aí, né, moçada? Vou mandar posso mandar um abraço? A meta que me deram É. era 49. Nós já devemos esse mês bater 48, 49, frouxo. Não, fácil. Eu posso mandar um abraço? É, Então, manda. 70 milhões. E uma cesta, um presente, né? Vou mandar um abraço aqui, 70 mil. Vini, repete para mim, quantos milhões? 70 milhões. Um abraço aqui pro Luciano, um abraço pra Jéssica, um abraço pro Rafa. Não, o Luciano não. Um abraço, sim, um abraço pro Emerson, pro Anderson, um abraço pra Carol, pro Diego, pro Gustavão. Gente, nós estamos em 9, né? 8 gerentes e eu aqui na operação 70 milhões, certo? Cara, é bacana. Bom, estamos encerrando o programa agora, né? Não, temos que falar mais. Tá. E Tá, aí, daí- paramos aonde, Vini? Tudo na Cury. Sim, cara. Aí como é que tu veio pra Porto Alegre? A Cury foi uma baita empresa, me ensinou tudo sobre a jornada também. Aprendi muito na Cury sobre a jornada do E daí Minha Casa como é Minha que Vida. tu veio parar na Melnick? Na verdade, antes de vir para a Melnick, eu fui para uma pequena construtora no interior de São Paulo, uma construtora que estava iniciando ali. O dono também era um ex-Ambev, um projeto em Votorantim, um projeto em Sorocaba. Se Sorocaba. espalham que nem... Se espalha. E ele montou essa construtora, fez um grande projeto em Bom, nós Votorantim. temos um colega nosso, o Heitor, né? Que era Ambev. Ex-Ambev. Pois é, isso, cara, tá... Aliás, convidei já pra vir aqui, mas fica se fazendo. Bom, aí já... Eu não posso falar, Tem né? que fazer que nem eu fiz contigo, botar dentro do carro e vamos lá. Gente, eu posso falar isso aqui, produção. Eu fiquei sabendo aqui na hora, não? É. Pode falar? Falei? Bom, não corta essa, viu, produção? Essa é para ir pro ar. Vinícius, cara, aprendi tudo que eu tinha que aprender no Minha Casa Minha Vida, na época, tá? E tinha muito a ver comigo, né? Eu sempre fui um cara muito de novos projetos, implementar novos procedimentos, novas rotinas, criar, desenvolver, né? Novos negócios. Eu sempre gostei muito disso. Eu fui para o interior de São Paulo, trabalhei durante 1 ano e 8 meses nessa construtora. E na época rolou um convite mesmo da Melnick.
através, né, da Cury, né, para vir para Porto Alegre, para montar a primeira unidade de negócios da Melnick no segmento econômico. A Melnick já vislumbrava isso no futuro, de ter uma plataforma também imobiliária completa, médio, alto, altíssimo padrão, uma urbanizadora e um segmento de interesse social. E ali nasceu a Open, né? A gente começou do zero essa empresa, foi em 2019, eu vim para Porto Alegre, me mudei para cá. Fizemos um primeiro projeto, uma primeira incorporação lá em Canoas, atrás do Vida Viva Clube Centro, ali na rua de trás da Rua Brasil, né? Sim. Baita localização. Projeto de 600 unidades, e era um projeto que, cara, eu fiquei muito orgulhoso e muito feliz, porque a Melnick garantiu, né, que a gente pudesse se posicionar no topo da faixa, como o melhor, na época, o melhor produto Minha Casa Minha Vida do mercado, né, de Porto Alegre e da região metropolitana. Era o melhor produto. Aí eu estava falando de porcelanato, né, na área externa da piscina, eu estava falando de salão de festas que você poderia dividir em 2, tudo decorado, equipado, saída para ar-condicionado nas unidades, 3 pontos de ar-condicionado nas unidades, os 2 dormitórios Sim. e a sala. Cara, algo que o mercado, Minha Casa Minha Vida, o mercado econômico ainda não tinha visto. Cara, tu sabe que a qualidade, ela não fala hoje com o preço que está sendo comercializado. Eu disse isso para a equipe há uns 30 dias atrás. Pega o teu cliente e enche a boca, estufa o peito e pode afirmar para ele que os produtos da Open vão subir de 20% a 30% nos próximos 12 meses. Não tem cabimento tu entregar o produto que tu está entregando, a qualidade, a localização, o acabamento, tudo isso que tu falou, essa perfumaria toda, que não é a realidade do segmento, por 170 mil, 190 mil, Exato. Um Open Canoas. Mas esses foram os pilares da empresa. Não, né? Tem como. Melhor localização, melhor produto, melhor condição. Esses eram os pilares da companhia. Não tem como tu continuar vendendo um Hanover em Esteio, lá do nosso amigo Diego, por 240 mil, aquele produto. Naquela localização. Não tem cabimento um Open Protásio ser vendido a 240, 250. Não existe isso. É óbvio que vai subir o preço. Com supermercado anexo ainda. Cara, o Open Protásio já vem com vai subir o preço. E esse dia eu até tava com um amigo meu, cara. O cara disse, eu queria investir, não sei o quê. Cara, compra agora. Compra hoje. Compra hoje se tu quer investir. Cara, lá depois tu pode vender, tu pode alugar um imóvelzinho top, bem localizado, com alta demanda para locação, entendeu? Para giro depois. Muito. Tá louco, 170 pila, 230 pila, meu. Tu vai olhar lá o apartamento, visitem um apartamento decorado lá, conheçam o produto. Vocês vão entender o que eu tô falando. E inclusive para os corretores de mercado, Teixeira, que a Carol, o Diego e o Gustavo atendem. Cara, é uma baita oportunidade, porque tu sempre tem aquele teu cliente na carteira, aquele investidor, o cara que... Não é aquele investidor profissional que... Não. Cara, o cara que gosta de brincar com o imóvelzinho, o cara que quer comprar para um filho. Ainda é o investimento mais seguro que existe. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? É uma coisa óbvia. Tá, no mínimo... Agora eu vou falar baixinho pro Andrigo e pro pessoal não escutar. Tá defasado 30%. É lógico isso. Não vai subir 30, mas 15 vai, 20 vai. Frouxo. Que propaganda que eu fiz pra ti agora, hein? Pois não, você acabou Tudo que vender desse comercial aqui... produção, corta a parte dos 30% de aumento. Cara, não. Tudo que vender agora dessa propaganda, tu podia inclusive patrocinar. Eu tô precisando de um patrocínio, né? Agora que tu chegou aí,
né? O contrato assinado. Antes você não podia se autopatrocinar, não, né, mas agora... Tá certo. Pô, fala com o Michel lá. O compliance, Vini. Fala com o Michel lá. Vamos falar contrato com o Michel. assinado. Vamos falar com o Michel. Porque eu faço de merchan aqui pra Melnick, eu vou trazer outra construtora, hein? Vou convidar o cara da MRV aqui. Vou começar a falar da MRV. Tá, bora, atrás, aperta, atrás. Mas, Vini, foi um projeto muito legal. Primeiro, assim, cara, eu conheci a Melnick, tá? E é uma puta empresa, né, cara? É uma baita empresa. Porra, os caras são foda. Né? Primeira coisa, assim, eu conheci a Melnick e eu conheci as pessoas da Melnick, né? A diretoria da Melnick, os gerentes, a liderança. Eu conheci uma empresa que até então eu não tinha vivido. Era um modelo um pouquinho diferente do que eu tinha vivido, né? Por quê? Eu conheci Porto Alegre e eu fui muito bem acolhido aqui na cidade. Por ser um paulista, um forasteiro, tudo podia indicar que ninguém ia me dar a credibilidade que eu precisaria ter para levantar um projeto do zero. E foi exatamente o contrário. Eles me deram o apoio necessário para fazer do Open uma marca, né? Ocupar aquele espaço que até então era um espaço único, não tinha uma construtora na época de Minha Casa Minha Vida top de linha, com um produto top, uma localização excepcional, uma condição muito boa. Então eu montei ali produto, uma house, as externas. Eu trabalhei muito em Porto Alegre para convencer as imobiliárias, né, de que era um baita negócio. São pouquíssimas imobiliárias ainda que eu percebo que tem ali o foco no segmento, no programa. Mas, assim, eu sou um defensor do programa. Tá? O governo é a grande mola propulsora desse negócio. Do mercado, meu. Esse negócio de crédito associativo. O déficit habitacional, ô Vini, ele não para assim. O déficit é a base anual, da pirâmide, né? Sempre vai ter nego querendo comprar. 5 milhões de moradias. 5 milhões de moradias. O governo sempre vai ajudar. O ano passado, 5 milhões 400 mil moradias. Esse ano, 5 milhões 375 mil moradias. Cara, é o déficit habitacional. É a mola propulsora da construção civil. Ainda é. Agora eu vou tocar outro projeto lá, que o pessoal me convidou. E é um desafio grande, né? Logo poderei falar mais a respeito. Um baita projeto, não dá spoiler, mas também tem a ver com o meu segmento. Pois é, mas, cara, eu me apaixonei pelo segmento e enxergo uma baita oportunidade de venda, ganho. Montar um time assim, focado, assim, metralhar tudo, entendeu? Só não pode metralhar a caixa. Não pode. Mas, enfim, cara, eu me apaixonei pela empresa, eu me apaixonei pelo mercado e principalmente pelo tamanho da oportunidade que Porto Alegre, região metropolitana, trazia ali. Cara, a gente tem um déficit, você sabe muito bem que hoje falta produto Casa Verde e Amarela. Em Porto Alegre e na região metropolitana. Falta produto. Né? Tem muita demanda reprimida ainda. E eu tô retornando, né, Vini? Eu entrei aqui em julho de 19, nós montamos o Open. Depois nós começamos teve a pandemia, né? 21 de março de 2020. Vamos pular esse capítulo. Mas teve, eu mantive ainda o stand, principalmente acho que o stand de Canoas, a gente até pôde manter aberto, porque era um anexo da obra. A gente trabalhou, eu fiz o primeiro lançamento dessa série dentro da pandemia, que foi o Open Fase 2, foi um lançamento 100% digital. A gente começou com as lives na época. Teve até o Melnick Digital Days em 2020, foi digital também. E eu acabei trabalhando outros produtos da Melnick, né? Eu estava ali sempre muito próximo com o Michel, eu acabei indo para a urbanizadora, para Arcádia, né, Melnick, lançar o Sunset em Xangri-Lá. Fiz o lançamento do Sunset em Xangri-Lá com a equipe do Open, a equipe de back-office, né, de Secretaria de Vendas. Depois eu ajudei a finalizar o lançamento do Gol 24, ali na 24. Depois eu lancei Supreme Auto Central Park. E o último produto foi ali o Gol Rio Branco.
Foi meu último lançamento na Melnick. Por que último lançamento na Melnick, Vinícius? Eu acabei tendo alguns probleminhas familiares, né? Sim, a tua família lá. Minha família em São Paulo, foi um rescaldo ali da Covid. Mas agora, dessa vez, tu vai trazer. Estão vindo em janeiro. Janeiro ou fevereiro vem a família toda. Mas aí até como é que é o nome da tua esposa mesmo? Roberta. Até eu já vi o calor que a Roberta te dá no telefone. Eu já pude presenciar. Não. Não? Não. Não? Tá, não. Esposa? Super tranquila, Vinícius. É? Super tranquila. Ela só perguntou onde eu tava à noite, comendo pizza com você na quarta. Eu não sei. Cara, será que tem negócio de rastreador no celular? Deve ser. Tem um chip. Ô, produção, depois dá uma olhada no meu celular aqui, vê onde que desflega esse negócio. Como é que ela descobriu, né, Vinícius? É estranho. Mas, cara... Ainda bem que nós tava comendo pizza, né? Não tava fazendo outra coisa. Não, pizza... Vinícius é uma pessoa extremamente séria, né? Claro. Então, Vini, só para concluir... eu tive alguns probleminhas familiares e voltei para São Paulo. Eu voltei em janeiro de 21. Né? Enfim, passamos ali por alguns problemas, algumas crises, e depois eu acabei entrando numa outra construtora lá em São Paulo, construtora Pacaembu, acho que não tem problema falar nomes aqui, né, Vinícius? Claro que não. É super tranquilo. Construtora Pacaembu, a maior construtora de casas populares do Brasil, em metros quadrados, né? É a segunda maior construtora em metros quadrados, e de casas, a maior. Ela é 100% horizontal, né? E 100% casas, ela não faz vertical. E ela faz aqueles grandes bairros... Sim. Planejados, que a gente chama, mas não são condomínios fechados, são bairros abertos. Loteamentos. Entrega ali o lote com a habitação. E assim, cada lançamento, 1.200 unidades. Teve até um lançamento em Ribeirão Preto, eles fizeram 8.000 unidades. Aqui em Porto Alegre a gente tem uma empresa que é referência nesse segmento de casa, que é a Vasco. A Vasco, sim, eu me lembro dela na minha primeira passagem. Mas foi uma passagem também muito boa pela Pacaembu, uma empresa muito legal. Aí tu sentiu saudade do Michel sentiu saudade de ti. Então, você sabe Vamos pedalar o Vinícius. Não foi exatamente nessa ordem, mas eu nunca perdi o contato com a Melnick. Via de regra, alguém estava da Melnick lá em São Paulo e a gente almoçava, e às vezes a gente trocava um WhatsApp, e aí como estão as coisas... Porque o Open foi sempre um projeto, é como se fosse um filho para mim, né? Foi do zero, né, Vinícius? E eu vou te dizer, Teixeira, quando eu e o Michel conversando, assim, cara, vamos tocar outro projeto, né? Porque não tá mais, né? A Open precisa evoluir, cara, eu não tô conseguindo dar essas... Sendo bem sincero mesmo, eu não tava conseguindo fazer essa virada de jogo, entendeu? E aí, eu, Michel, cara, tem aquele outro projeto, vamos tocar esse projeto e tal, tu é o cara certo, né? Eu também tô afim, acho que... Tá, vou trazer um cara de mercado, não sei o quê, mas, eu fiquei assim, quem é que será que vai vir, né? Quem é que vai cuidar da gurizada, né? Porque o cara fica meio, né, com a paternidade do negócio, pra né? Quem que eu vou entregar meus filhos, né? Cara, aí quando ele aí na segunda conversa, que ele me disse, contratei o cara vai chegar essa semana, nós vamos anunciar quarta-feira a tua saída, eu tô trazendo o Teixeira de volta. Cara, não te conhecia, nunca falei contigo, nunca tinha falado contigo, né? Mas, cara, me deu, sabe, um alívio, sabe? Me deu, assim... que legal, cara, os caras vão estar em boas mãos, entendeu? Estão trazendo o cara certo, entendeu? Porque, cara, eu não quero ver desmanchar tudo que foi feito, entendeu? Eu quero... É o encontro do potencialize o troço, entendeu? É o encontro do criador com a criatura, né? Na verdade, a gente... Muito prazer, criatura. Ô, Vini, mas você sabe que você montou uma estrutura fantástica. Vou repetir aqui, parabéns para todos os gerentes da Open Vendas, o trabalho que vocês estão fazendo, mas, de fato, né? Se você continuar acelerando... 9 milhões que tu vai ter que vender esse mês, sabe? Continuando nessa aceleração que você estava, o time, né? Provavelmente em 6 meses vocês não teriam um produto para vender. Ia bater no poste. E essa é uma outra frente... Bater no muro. Exatamente, essa era uma outra frente. Lembra que eu te falei? São 2 cadeiras importantes, a de vendas e a do comercial e desenvolvimento imobiliário, né? Então eu vim aqui muito também
para retomar a expansão né, do tem, Open. Tu tem que triplicar o Open e depois me contratar de novo. Mas primeiro triplica esse troço aí. Mas organiza tudo, deixa tudo. Meu passe vai estar mais caro, óbvio, né? Na verdade, a minha expansão... não vamos falar disso. A minha expansão de vendas tá muito ligado ao teu projeto. Que eu já te falei eu falei pro Michel que é um golaço, eu né? Não vou conseguir me ver livre de ti. Que é um golaço. A companhia tá indo no caminho certo, eu não tenho dúvida. Mas eu quero deixar claro aqui, acho que essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, né, Vinícius? É primeiro, comunicar o mercado para quem não nos conhece, para quem também não me conhece, apesar... Eu conheci muita gente do mercado imobiliário, mas nem todos me conhecem. De vez em quando ia umas mulheres lá no plantão, lá atrás de um Teixeira, eu não sabia o que era. Não ia, tinha umas corretoras, assim, meio saudosas, assim, não sei, acho que... Não, nada, não tô querendo insinuar nada. Não me lembro, será que eu fiquei devendo? Algum bateu, levou, alguma coisa? Pode ser, não sei. Brincadeira, dona Roberta, é brincadeira. Mas olha, o contexto do nosso debate, primeiro, assim, cara, estou muito lisonjeado pelo teu convite. Mais uma vez, acho que você fez um programa fantástico. Eu não esperava. Sabe que às vezes nem eu. Às vezes nem eu espero. Eu não esperava ser convidado assim tão rápido, mas, cara, veio a calhar porque a gente já faz um comunicado oficial para o mercado. O Vinícius é um cara que tem muita envergadura, eu não o conhecia também, mas o Vinícius é um cara que tem muita envergadura pelo que eu percebi no mercado imobiliário. Eu conheci muita gente aqui no passado, Open, Melnick, urbanizadora, mas nem todos. Então, para quem não me conhece, gente, eu estou voltando, tá? Para um negócio que foi iniciado lá atrás, que é a Operação Open. Open, como é que eu enxergo hoje, tá, Vini? Só para dar um spoiler geral. Existe a Open Construtora, que são os produtos Open, Open Canoas, Open Protásio e alguns Opens, breves lançamentos que a gente vai divulgar provavelmente no finalzinho do ano, comecinho de 2023, porque a gente vai continuar avançando com a marca Open. Nós temos Open parceiros, a gente tem alguns parceiros que estão no portfólio de vendas da Open Vendas. Open Vendas é a grande operação imobiliária do Casa Verde e Amarela, né? E do emergente dentro do comercial da Melnick, né, como um todo, da Trust, da M Vendas e Open Vendas. Tá? Eu quero, assim, se você me perguntar, na verdade você que tem que perguntar, né? Mas toca a ficha. O que você espera da Open? Me pergunta, o que você espera da Open? Open, primeiro, a Open o ano que vem. A Open já vai ser uma das maiores construtoras em volume de Casa Verde e Amarela em Porto Alegre e região metropolitana. E a Open Vendas vai ser, em breve, uma das maiores centralizadoras de negócios Casa Verde e Amarelo e emergentes de Porto Alegre e da região metropolitana. A gente fala, né? E sério, dá para vender 70 milhões a Open Vendas, tá? Cara, é venda pra cacete, meu. Em unidades é venda pra caramba. Pô, divide aí, divide 70 milhões por 190 mil, que é o ticket médio que tá dando a Open hoje. Cara, eu nem sei de cabeça, eu não sei fazer, mas é um monte de unidade, cara. É, bastante unidade. Mês passado, a Melnick vendeu 90 unidades, a Open vendeu 40. Mas é produção, é linha de produção. Esse tipo de produto é linha de produção. 40 unidades, uma equipe, meu, tá louco. Agora, Vini, também vou te falar, fiquei muito feliz de ter voltado também. Tá? Que bom, cara. Porque eu sempre fiquei com a sensação... Tu é o cara certo, no lugar certo e na hora certa. Legal. Eu sempre fiquei com a sensação de que o projeto... eu não estava aqui para dar continuidade, né? Então, eu sempre carreguei esse sentimento. Eu fiquei muito feliz de ter voltado. Estou muito feliz de estar aqui em Porto Alegre, porque eu gosto demais dessa cidade. Sim. Né? Canoas, eu gosto demais. Nunca tinha comido uma ovelha como tu comeu? Não, eu comi uma perna de carneiro, viu, produção? Nem vou te falar. Não é perna de carneiro, já te falei. Uma perna de carneiro? Não, cara, é paleta de ovelha. Sensacional. Comi uma pizza de abobrinha com... pizza de abobrinha. Essa tu não conhecia, né? Não conhecia. Isso aí. Mas eu fiquei muito feliz de ter voltado. Porto Alegre é uma cidade do coração mesmo, pra mim. Meu amigo, também. Infelizmente, tudo que é bom acaba. E o nosso programa tá chegando ao fim. Que isso, já? Passou rápido, né? Mas quero te agradecer, te dar as boas-vindas, te dar os parabéns pela tua trajetória, te desejar muito sucesso.
não aceito menos do que 70 milhões. Esse mês, eu te entreguei no início do mês um pipeline de 10. Então, o senhor não me venha com menos de 9, tá? Isso é básico. Vai fazer. Tamo junto, tá? Conta comigo que tu precisar aí. Vini, gostei demais de ter te conhecido. Demais mesmo. Tive vários déjà vus, mas assim, cara, o mais importante para nós, né? Que nós somos, assim, executivos e até a gente tem alguma referência no mercado. É o nosso legado, né? Sim. Nosso legado é o mais importante. Eu sempre penso no seguinte, cara, no dia da morte, assim, como é que as pessoas vão lembrar da gente? Putz, o Vini foi um cara fantástico, me ajudou, Então, assim, eu penso muito no legado que a gente deixa para o mercado imobiliário, para os corretores, o desenvolvimento das pessoas. Nosso né? mercado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Não sabemos. Tá? Então, tu é a prova viva disso. É verdade. Né? É verdade. Tu tá de volta. É verdade. Então, às vezes, tu encerra um ciclo, começa outro, depois volta. Por quê? Cara, é olho no olho, é caráter, entendeu? É isso. É comportamento, é maturidade, é entender que as coisas têm início, meio e fim, e às vezes elas se renovam e vão pra frente, é isso aí. E, cara, você sabe que a gente fez uma dupla boa, né, Vini? Boa. Porque nós temos crenças, valores, a gente já discutiu isso, muito parecidos, Tem né? sinergia, né? É. Então, monta essa Open aí direito, né? Duplica ela, cria um caixa para poder me pagar, porque o passe aumentou, né? Aham. E vambora. Bora. Vini, Obrigado. meu parceirão agora de Porto Alegre. É o contrato assinado. É isso aí. Contrato assinado. Assista aí, podcast. Adorei esse programa. Me chama mais vezes. Ô, Vini, vamos fazer um volume 2? Vamos. Episódio 2? Vamos. Cara, vamos que trazer nem o Netflix. Michel daí. Daí tu tá encarregado de trazer o Michel. Vamos trazer o Michel? Vamos. Cara, só faltou o Michel. Então tá. O Michel tem que estar aqui para contar a história. Tua missão. Um abraço. Um abraço. Valeu. Obrigado, Tchau. produção.